Opa! E surgiu a primeira vitória do São Paulo, o tricolor que até então não vinha vencido. Vamos falar sobre a vitória do São Paulo, a evolução do São Paulo desde o último jogo e culminando assim na primeira vitória do São Paulo. Antes de começar a falar sobre o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de dar aquele joinha para que a gente possa continuar aí fazendo o nosso trabalho aí sem trazendo uma nova visão, né? Nova que eu falo assim, né? Nós temos vários canais aí que falam sobre o São Paulo, que falam sobre o tricolor, mas a gente possa falar aqui também. E você é o nosso amigo aqui, um amigo do canal. Deixa o seu comentário também aí, é muito importante para a gente também continuar aí fazendo os eventos, tá bom? Vamos lá. Pessoal, lembra que na última quarta-feira, na última quarta-feira eu falei sobre a evolução do São Paulo. O São Paulo estava vencendo por 2-1 e no final tomou o gol de empate. Ali eu falei assim, ó, vocês podem ver, pode ver, tem um vídeo do São Paulo aí falando. Quando eu comentei sobre os erros, que eu falei sobre o empate do São Paulo, eu falei sobre a evolução do São Paulo e falei, ó, você pode ver o São Paulo num copo cheio, um copo meio cheio ou meio vazio. Depende do jeito que você quer ver e da forma que você vai ver, né, o São Paulo. Falei isso por quê? Porque você vê evolução. Agora, é lógico que quando você está começando, está tendo que fazer, reestruturando o time, é mais difícil. Então, a gente, como torcedor, ou nós como torcedores, queremos ver evolução rápida, né? E quando você começa a construir, vamos lá, aí você vai falando assim, nossa, mas demora, né, para que o time ele começa a criar corpo, criar uma cara, criar uma identidade. Demora. Então vamos lá. O São Paulo empatou contra o Botafogo e eu também falei outra coisa que eu falei no outro vídeo. Eu falei assim, ó, o São Paulo, quando joga com times maiores, um time que tem mais envergadura, o São Paulo joga melhor. O São Paulo se dedica mais. Também falei que o São Paulo do Zubeldia é um time de muita transpiração, é um time que corre, que se entrega, que não tem bola perdida. Ninguém pode falar que o time do Zubeldia é um time displicente no que diz respeito à garra, à vontade, à luta. Não, ninguém pode falar isso. Pode falar sim que às vezes falta técnica e às vezes falta coração, falta, não é coração, falta força para alguns jogadores. A gente entende que tem alguns jogadores que já não estão com tanta força assim, né? Então vamos lá. Nesse sistema novo do São Paulo de jogar, eu gostaria de destacar aí pelo menos 3 jogadores. O sistema de ataque do São Paulo, vocês devem ter percebido, ficou mais leve, né? Desde o último jogo, quando entrou o André Silva, que é um jogador que flutua mais, que corre mais, é um jogador que ele não tem a mesma função que o Caleri de ficar. O Caleri é mais brigador, né? Aquele cara que briga sozinho, né? Às vezes ele tá ali no ataque, ele tá brigando com os dois zagueiros, dando trombada, batendo, apanhando, caindo, derrubando. O Caleri, ele é assim. O André Silva já é outro estilo de jogo, ele é mais leve, ele flutua mais, ele não fica tanto preso ali como o Caleri ficava. O Caleri segurava mais a zaga, né? Como pivôzão lá. Quero falar sobre o André Silva, né? Que é mais rápido. Hoje fez o gol. O segundo gol do São Paulo, o gol da vitória. Mas eu quero falar também sobre o Matheus Oliveira. É esse mesmo o sobrenome dele, Matheus Oliveira. Rapaz, ó, é assim. É um jogador rápido, habilidoso, um meia que quando jogou aí a copinha aí no início do ano aí, jogava com a cabeça erguida, que sabe, assim, junto com o Lucas Pereira, que também subiu, né? E daí tem o centroavante que está na reserva ainda, né? Mas que provavelmente vai entrar aí nos próximos jogos. Mas assim, o que eu quero dizer é que o São Paulo ficou mais leve, ficou mais forte. A molecada tem mais força para chegar à defesa, chegar ao ataque, tem mais força. Não é como o Luciano, e aí eu não quero ficar batendo na mesma tecla, mas o Luciano ele já não tem a mesma força do que o Matheus Oliveira. Matheus Oliveira ele é um meia
mais rápido, mais forte, consegue compor o meio de campo melhor, né? E foi o que ele fez. Além de compor, ele é um cara habilidoso, consegue, sabe, abrir a defesa, abrir a marcação do time adversário. Foi o que ele fez no primeiro tempo. Jogou muito bem, né? É um jogador que está crescendo, jogou muito bem já contra o Botafogo, aí foi sacado no final do segundo tempo, e daí entrou o Luciano no lugar dele. Hoje ele jogou mais, tá criando mais força jogando no São Paulo como titular. Tem o Ferreirinha foi o que fez o primeiro gol. O Ferreirinha dispensa comentários. O Ferreirinha que nos outros jogos saiu no intervalo, hoje ele ficou, né? Então, assim, o Ferreirinha é um jogador forte na questão do 1 contra 1. O São Paulo precisa. Não dá para. Pessoal, é complicado ficar só segurando. Já falei no outro vídeo. Quando você pega, você tá vencendo e você quer segurar o placar, quer segurar o jogo, é mais. Você traz o adversário para cima de você. O São Paulo hoje teve momentos. É lógico, é aquilo que a gente sempre fala. Não dá para você também o tempo todo jogar no ataque, sabe? No tempo todo ficar com a bola. Não, vai ter momento que o adversário também vai se impor, até pela. É um clássico, né? Então não dá para você também o tempo todo dominar o jogo. Em algum momento um time vai dominar, o outro vai dominar. O que é importante aí então? Aí você me fala, Paulo, e tá aí, o que é mais importante então nesse jogo de domínio aí de um time e do outro? É quando você tem um domínio, você ser mais eficiente, ser mais eficaz. E foi o que o São Paulo fez. O São Paulo fez os 2 gols, né? Aí o São Paulo tomou o segundo gol. O segundo gol. Tomou o primeiro gol ali, que só foi um que o Santos fez, mas no final do primeiro tempo. E aí, no início do segundo tempo, o Santos veio para cima, não abafa, porque tinha que lutar para fazer o gol do empate. São Paulo soube administrar, manteve os jogadores que tinha mais força para segurar também. Não adianta você pegar e colocar um jogador frio num jogo que está quente, que está agitado. Às vezes o jogador não consegue entrar na mesma temperatura e aí você acaba prejudicando os demais jogadores, que foi o que aconteceu contra o Botafogo. O São Paulo estava num ritmo, aí você troca os jogadores e coloca outros jogadores no ritmo abaixo. Então o outro time ele vai se impor. E foi isso que aconteceu contra o Botafogo e hoje não aconteceu. Mas não aconteceu porque o Zubeldia foi mais. Conseguiu fazer melhor os ajustes no São Paulo. E a gente tem que dar crédito a ele também. Porque ele está montando o time. Entendo que é difícil, às vezes a torcida cai em cima. Ouvi reportagens aí do Ferreirinha que ele que pediu para sair nos outros jogos quando ele foi sacado do time. Hoje ele preferiu ficar e continuar no São Paulo, assim ajudando mais o São Paulo no jogo, na transição ali, no ataque, no contra-ataque. Porque se você só ficar esperando, uma hora você vai tomar gol. Então, o que eu quero dizer assim, a torcida, a grande nação tricolor, parabéns pela vitória. Foi a primeira vitória. Eu já tinha falado que a vitória estava amadurecendo. Poderia ter surgido lá contra o Botafogo, mas não conseguiu segurar. Então, cedeu o empate. São Paulo que tinha 4 empates em 4 rodadas. Essa é a sexta rodada, né? A quinta rodada, na verdade. E parabéns ao São Paulo que conseguiu segurar a vitória, deixar a vitória em casa, né? Coisa que não estava conseguindo. Agora o Zubeldia vai ter mais uma semana aí, até quarta-feira na verdade, porque tem jogo da Libertadores, mas vai ter alguns dias aí para trabalhar melhor essa molecada, trabalhar melhor esse time. E é assim, né, pessoal? É sempre na luta, no fulgor de grandes batalhas que surgem grandes homens. E sei que foi um embate sem grandes craques, não tinha craque em campo, mas ninguém nasce craque. O craque ele é construído. Então, parabéns ao São Paulo, que conseguiu deixar a primeira vitória em casa, somando assim os 3 pontos. E agora são 4 jogos, 5 jogos, né? 4 empates e uma vitória. Parabéns ao tricolor.